Bom dia, meus alunos da escola Walter Leite Caminha. Que tal? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Ah, que ótimo, graças a Deus. Espero que vocês estejam realmente bem de saúde, hein? Siga-nos nas redes sociais, acompanhe no seu material, livro de história, caderno de história. Estamos para finalizar o capítulo de número 1, a formação dos primeiros povos, dentro da unidade de número 1, os povos e as culturas. Lembrando que nós fizemos uma revisão anteriormente falando da diferença entre os povos nômades e os povos sedentários. E já aqui na página de número 21, nós temos uma definição aqui no primeiro parágrafo, dizendo que nos grupos nômades as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Acredita-se que esses grupos tinham líderes que podiam ser os caçadores ou guerreiros mais habilidosos ou mais fortes. Os líderes, contudo, não podiam tomar decisões sozinhos, precisando consultar outros membros do grupo. Isso vai se desenvolvendo ao longo da história da humanidade, até nós termos a evolução dos grupos sociais para a nossa sociedade moderna. Veja bem, nós precisamos entender que esses grupos sociais eles vão crescer mediante o sedentarismo, até porque eles vão se fixar em um determinado lugar e precisa também fazer com que a evolução desse cuidado, essa proteção, ou até mesmo dizendo das decisões que eles passam a tomar, que sejam tomadas em conjunto. Bom, a número 1, a questão de número 1 que nós temos aqui é para você conversar com o papai e a mamãe sobre como se dão essas decisões no seio familiar e também como vocês percebem isso dentro da escola. Vou dar uma colher de chá, porque na escola nós temos a figura da diretora, nós temos o corpo técnico, que são os coordenadores da escola, nós também temos o conselho escolar. Então, quando há uma necessidade, se juntam todos esses elementos para que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível. Na questão de número 2, é como você percebe as principais decisões elas sendo tomadas para organizar não só a comunidade, mas também a cidade, o estado e o país que nós vivemos, tudo bem? Então faça lá esse trabalho, é uma tarefa muito legal de se fazer, entrevistando aqueles que estão com vocês nesse período da quarentena. Tudo legal então, não é? Então vamos avançar. Quando a gente fala de nomadismo, imediatamente a gente pensa logo nos povos da floresta, mas também nós temos aqui na região do Saara, no continente africano, um povo nômade que são os beduínos e eles andam realmente de um lugar para o outro por conta da escassez de água. O deslocamento deles se dá principalmente por causa da escassez de água, para aumento aí do seu trabalho, hein? Muito legal. Já na página de número 22, nós vamos ter aqui não só uma curiosidade, mas também o início do nosso trabalho sobre a formação desses grupos sociais e a evolução da sua governança, a governabilidade. Uma das principais consequências do crescimento das cidades foi a especialização do trabalho, ou seja, vai haver uma espécie de divisão de trabalho onde os grupos humanos realizam tarefas necessárias para a sobrevivência e nós vamos ter uns se dedicando à fabricação de utensílios, enquanto outros se dedicam ao comércio, exercendo outras tarefas, artesãos, enfim. O fato é que as pessoas vão começar a trabalhar e o seu trabalho vai alcançar algum tipo de valor, algum tipo de importância. Bom, um dos locais onde esse processo desenvolve mais rápido e intensamente é a região chamada de região mesopotâmica ou Mesopotâmia, onde hoje nós temos o Irã, o Iraque, ali a região do Oriente Médio. Bom, para essa página aqui, de número 22, que nós temos aqui essa construção
uma construção típica dessa região do planeta. Então nós temos o conceito de governo, que é uma das instituições do Estado, e o Estado um conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem às necessidades e reivindicações da população que habita neste território. Então nós vamos ter aqui esses dois conceitos que são muito importantes para nós pontuarmos o desenvolvimento das sociedades, das civilizações. Bom, nessas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas, o governante tinha grande poder, porém, em outras sociedades da antiguidade surgiram outras formas de organização de governo em que o poder do governante tinha limites. Então nós vamos ter regimes que podem ser considerados totalitários e outros não. Esses outros não, que eu acabei de falar, se dá principalmente na Grécia Antiga, quando nós vamos ter na cidade de Atenas a fundação da organização política chamada de democracia. E a democracia ateniense é o princípio dessa forma de organização política, dessa maneira de governar que nós vamos ter pelo menos o aperfeiçoamento em vários países pelo mundo. Bom, agora você, na questão de número 1, vai fazer uma pesquisa sobre a palavra, a etimologia da palavra democracia, o que significa, e depois, na questão de número 2, vai conversar com quem estiver na sua casa sobre a importância da democracia, não só para a questão da limitação do poder, da ilimitação do poder, e aquilo que você considera importante opinar, escreva lá no seu livro, faça o seu registro no caderno, que com certeza vai ser muito bom para todos nós. A página do livro que vai trazer, que vai montar isto dessa forma, realmente é a página 23, e eu precisei colocar aqui um complemento, que é essa gravura aqui da cidade de Atenas, atualmente falando. Então nós temos aqui o anfiteatro, o molde grego, que faz parte da cultura pan-helênica do mundo antigo. Nós temos os templos sagrados, os lugares que eram conhecidos não só para cultuar, mas também para disseminar o pensamento nas escolas filosóficas, enfim. E aqui nós temos a parte antiga da cidade de Atenas, na Grécia, capital da Grécia, e aqui nós temos aqui o desenvolvimento da arquitetura moderna, não é? Muito legal de se observar. É muito importante que nós tenhamos aí esta visão panorâmica. Bom, lá na página de número 24, no Saiba Mais, nós vamos ter uma organização bastante peculiar, conhecida nossa, do território brasileiro, que são as comunidades indígenas, que antes da chegada dos europeus já tinham um processo bem avançado acerca do desenvolvimento e organização da vida social. E aí nós temos hoje, não é, a figura conhecida do cacique, que é o chefe da aldeia indígena, o curandeiro, o aconselhador, que é o pajé, e nós vamos ter os guerreiros, nós vamos ter os artesãos, nós vamos ter as mulheres num papel extraordinário, não só para a questão do cultivo, da fabricação de utensílios, mas também com o cuidado das crianças, da educação das crianças, dos curumins. Então você vai, de posse desse conhecimento, da página 24, responder a essa questão aqui e, se possível, fazer uma comparação entre os povos mesopotâmicos e também as comunidades indígenas brasileiras. Tá legal? Muito bem. Na página de número 25, o primeiro parágrafo fala sobre o regime político que hoje existe no Brasil, que no caso é a democracia. Então, a origem da democracia, como nós vimos anteriormente, é nas experiências passadas da Grécia e em outras democracias que existiram ao longo do tempo. E nós vamos ter algumas características apontadas aqui nesses 3 retângulos. No primeiro retângulo fala da questão do governo contando com uma representação. Essa representação ela é eleita, direta ou indiretamente, e conta também com o auxílio dos funcionários para a administração do bem público. No segundo retângulo, nós temos o escrito de que esses representantes da população criam regras, leis e direitos para todos os cidadãos, que é o papel hoje do poder legislativo.
Muito bem. Lembrando que nós temos três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, como você estudou no quarto ano passado. Quem foi aluno da professora Santana, o que fez também esse quarto ano em qualquer outro espaço pedagógico, outra escola. Os governantes devem, aqui no terceiro retângulo, primeiro, manter a ordem e, segundo, garantir que todos tenham seus direitos respeitados. E a palavra todos é que tem que valer realmente para todos. No Brasil, como é que ocorre, tio Luiz? Bom, no Brasil nós temos uma república federativa democrática, na qual todos os governantes são escolhidos de forma direta ou indireta pelos cidadãos brasileiros, com mais de 16 anos. Lembrando que no Brasil, o voto obrigatório ele só ocorre depois dos 18, mas o voto ele pode ser exercido desde os 16, porque ele é facultativo, tá? Então, como eu sei que os meus alunos gostam bastante de participar da vida social da comunidade, então eu tenho certeza que é só completar 16 anos, vão tirar o título de eleitor para poder votar e participar do processo eleitoral, escolhendo seus representantes, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional, que a gente chama de federal, ok? Número 1 do nosso trabalho aqui, você vai retomar a pesquisa e vai falar um pouco sobre a democracia como forma de governo. Na número 2, você também vai opinar falando um pouco sobre as eleições. Muito bem, eu separei aqui uma gravura que vai falar dos usos e costumes, crenças, no caso o saber dos indígenas, em um ritual tradicional de aldeia e a forma como eles lutam para que essas tradições elas continuem sendo passadas de geração em geração. Muito legal, né? Pois é só você aproveitar e ter também esse espaço para poder fazer as suas anotações, seus registros, recortar, colar imagem, gravura e fazer aquele detalhe, aquele registro que vocês sabem muito bem fazer lá no seu caderno. Na página de número 26 do seu livro, nós temos aqui uma página que é emblemática. Primeiro, por causa do texto contido aqui nesse primeiro parágrafo, e depois do que diz respeito a essa gravura aqui que capitula o terceiro parágrafo. Bom, vamos por partes. No primeiro parágrafo, nós temos uma espécie de retrospectiva desde o ano de 1500. Como vocês sabem, quando os portugueses chegaram aqui, chegaram no dia, que dia só? 22 de abril de 1500. Quando os portugueses chegaram aqui, capitaneados por Pedro Álvares Cabral, encontraram os nativos, que chamaram de índios. Esses índios chamavam esse território de Pindorama ou Terra das Palmeiras, formando assim uma colônia portuguesa no Novo Mundo. Em 1822, nós temos uma mudança muito grande. Por quê? Porque ocorre a proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal. Essa proclamação da independência ela é realizada no dia 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Lembrando que Dom João VI chegou com toda a família real e a corte em 1808, fugindo de Portugal, das tropas, na verdade, as tropas napoleônicas que pelo menos ameaçaram invadir Portugal naquela oportunidade. Bom, no dia 15 de novembro nós temos outra mudança. No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil passa a ser uma república proclamada por Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, e passa a ser uma república democrática governada por um presidente eleito que deve obedecer à Constituição do país. Bom, mas cadê a Constituição? A Constituição ela foi promulgada, ela foi aprovada em 1891. Então, a partir daí, nós temos esta forma de governo sendo legitimada a partir de 1891. Quando nós
passarmos um tempo estudando sobre esse assunto, nós veremos também de uma forma mais aprofundada que o Brasil também passou por períodos de ditadura, mas hoje é uma democracia. Mas, professor Luiz, o que foi o período da ditadura? Foi o período em que os militares eles tomaram o poder a partir de meados da década de 60, de 1964, quando ocorre o chamado golpe militar e os militares ascendem ao poder. Lembrando que há um grande clamor popular e a partir do movimento Diretas Já, nós teremos a culminância em 1988 com a promulgação da nova Constituinte, a outorga da nova Constituição Federal, que é a Carta Magna que vale até hoje. Bom, esta figura aqui, meus queridos alunos, é a figura do parlamentar, na época o presidente da Câmara dos Deputados, é o deputado federal Ulisses Guimarães, que também foi candidato à presidência da República, e aqui posa com o final, o ápice, que foi a edição da Constituição de 1988. Ulisses Guimarães sofreu um acidente aéreo, cujo corpo não foi encontrado até hoje. Então, é uma figura emblemática desse período da transição do governo militar, que está aqui, inclusive, de vermelhinho, porque tem o significado lá no glossário do final do livro, não é? Da transição da ditadura para a democracia, ou pelo menos a democracia como a gente conhece hoje, que os brasileiros vão às urnas para escolher os seus representantes. Aqui de sala às urnas, nós vamos ter aqui uma curiosidade falando sobre Berta Lutz, que vai lutar, inclusive, pelo direito de voto, no caso, especialmente falando das mulheres. Porque, professor Luiz, como era que acontecia? Bom, antigamente, analfabetos não votavam. Maior de 70 anos, inclusive o voto é facultativo. Antigamente também as mulheres não podiam exercer o direito do voto. Então, hoje é garantido o direito de voto para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Então, você vai analisar esse texto e vai responder as questões aqui A e B, que são questões de cunho pessoal. Legal? Muito bem. Eu separei aqui uma foto, uma gravura da imprensa da época, onde mostra aqui o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Quem está aqui em pé logo ao lado dele é o Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco e depois foi eleito presidente da República. Depois de Fernando Henrique, nós temos os governos do Partido dos Trabalhadores, tanto Luiz Inácio Lula da Silva quanto Dilma Rousseff, e posteriormente nós vamos ter a aclamação, a eleição do nosso novo presidente, Jair Messias Bolsonaro. Bom, é uma retrospectiva histórica, você presta atenção, você conversa com o papai e a mamãe, entrevista, cuide-se bem, que teremos dentro de pouco tempo a nossa aula de geografia e depois a volta também para o nosso livro de história. Fiquem com Deus, tenham uma semana muito legal de aproveitamento, cuide-se, hein? Lave as mãos, medidas de higiene, conforme as autoridades da saúde estão aí apregoando para que a gente possa manter esse distanciamento social. Vamos achatar essa curva e vamos melhorar o nosso Brasil. Fiquem com Deus, até a próxima aula.